Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Hoje, sobretudo, estou felicíssimo, porque estou a celebrar, embora a 3.000 quilômetros de distância, mais um ano de nascimento do meu primeiro filho, o pastor Sadraque Veiga, né? Que Deus o abençoe grande e poderosamente. E ainda não falei com ele hoje, mas daqui a pouco conseguirei falar. Provavelmente ele esteja na escola onde trabalha, professor de biologia. E bendito seja Deus, Pai das minhas duas netas, lindas e maravilhosas, né? Esposo da professora Tiene, uma mulher muito de Deus, envolvida, inclusive ela é especializada na educação especial. Ela é especializada na educação especial. Então, sinto-me extremamente feliz, agraciado. É um dia de missa, de Eucaristia, de dar graças. Eucaristia é ação de graças. Hoje a minha ação de graças é por esse filho maravilhoso, embora sejamos de igrejas diferentes, mas isso não impede o nosso amor, e eu gozo da parte dele, sobretudo, mais eu dele do que ele de mim, o respeito pela nossa diferença religiosa. Então, estou muito, muito, muito feliz, muito grato a Deus pelo privilégio que Ele me dá de estar vivo para celebrar mais um ano de vida desse meu filho. Meu irmão amado, meu irmão querido, a nossa primeira leitura, ela continua na carta aos Colossenses, desta feita no capítulo 1, do 15 ao 20. Não são muitos versículos. Veja bem, São Paulo, ele estava em Éfeso. Salvo engano, ele passou uns 2 anos na cidade de Éfeso, e dali Éfeso tornou-se um QG, um quartel-general, de onde ele saiu para muitas missões e evangelizou muito na cidade de Éfeso. E muitas pessoas que estavam ali, que residiam em Éfeso, que chegavam lá para alguma atividade, tiveram contato com o apóstolo dos gentios e escutaram a mensagem de Jesus diretamente dele. Foi isso que aconteceu com uma pessoa por nome Epáfras. Ele era de Colossos, da cidade de Colossos, ou Colossas, né? E estando em Éfeso, ele conhece Jesus Cristo. Ou melhor, ele conhece a pregação de Paulo, e o conteúdo da pregação de Paulo é Jesus Cristo, é o Evangelho. É esse querigma. E ele então aceita aquela mensagem de Paulo, ele passa por uma conversão, ele volta para Colossos. Nós não temos registro de que Paulo tenha estado na cidade de Colossos. Então, ele indo para lá, para Colossos, ele anuncia Jesus e ele funda uma igreja cristã ali naquela cidade. Mas ele não conseguiu em plenitude transmitir a mensagem de Jesus, sobretudo em um contexto que a gnose estava em alta. A população era dividida. Haviam aqueles que tinham contatos místicos,
tinham quase que uma ascese própria, eram pessoas superiores às demais. Elas podiam ter uma visão da eternidade, uma visão do futuro, os conhecimentos místicos, os conhecimentos dos mistérios. Muitas dessas pessoas conseguiam ter e outras não. Estavam fadadas à ignorância, estavam relegadas ao nada, e elas não podiam galgar um patamar acima daquele que elas estavam, do nível na qual estavam. Então, o primeiro ponto, Epáfras escuta a mensagem por meio de Paulo, lá em Éfeso, ele vai para Colossos, 200 quilômetros, funda a igreja cristã. Algum tempo depois, Paulo estava preso em Roma, em prisão domiciliar. Epáfras sai de Colossos e vai a Roma e visita Paulo. E ele leva as informações do que estava a acontecer lá na comunidade cristã de Colossos. Então é nesse contexto, é nesse horizonte que São Paulo escreve uma carta àquela comunidade, àquela igreja cristã, com alguns grandes ensinamentos. Ok? Então, o nosso texto começa a dizer: Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz. Realizando a paz. Realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Esta é para nós palavra do Senhor, graças a Deus. O nosso evangelho, São Lucas 5, do 33 ao 39, ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém pode beber vinho velho, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque ele diz: o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 3 mensagens da primeira leitura. Uma vez que Jesus Cristo precede toda a criação, ele é o modelo. Ele é o rosto sobre o qual se reflete a sabedoria criadora de Deus. Coisa interessante, né? Jesus é um modelo.
Ele inicia dizendo: Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a forma. É o arquétipo, o modelo de toda a criação. Então aqui está a primeira mensagem que São Paulo está enviando para a igreja dos Colossenses, à comunidade dos Colossenses. Jesus Cristo é o primogênito da criação. Não como criado, mas como aquele que é o modelo. Todas as coisas, por causa dele, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Pensemos nisto, queridos. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A pergunta é: eu sou? Se Jesus é a imagem do Deus invisível, eu sou imagem de quê? Eu sou a imagem de quem? Jesus está por trás de mim, do meu agir, do meu tudo, da minha história. Tem Deus? Olhe aqui Paulo retomando São João, aquilo que lemos no capítulo 1, São João: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito formou-se, e por aí vai. Jesus Cristo é o primogênito da criação. Segunda mensagem: ele também é o primogênito dentre os mortos. Primeiro ele. Foi estabelecida, inclusive o próprio São Paulo estabelece uma ordem. Primeiro Cristo. É o primeiro dentre os mortos a ressuscitar. Depois, os que são de Cristo. Será que você tem alguma dúvida que entre esses que são de Cristo, a primeira peça fundamental é Maria Santíssima? Teve alguém que foi mais de Cristo do que ela? A portadora do Cristo? A que trouxe o Cristo a nós? Será mesmo que Maria, ela deu à luz a um ser humano? Foi um ser humano qualquer, foi? Ele não era Deus? E por que será que a encarnação foi do jeito que foi? Se era simplesmente um homem qualquer, como João Batista? Como qualquer um outro dos grandes profetas? Embora muitos deles tenham nascido por uma maternidade sobrenatural, porque
seus genitores foram curados de uma esterilidade ou conceberam em uma idade já muito avançada, mas foi uma gestação que deu-se pela união de um homem e de uma mulher, dos cônjuges, a partir de cujo encontro vem aquele filho. Foi, por exemplo, o que aconteceu com João Batista. O que esteve no ventre de Nossa Senhora, de Maria Santíssima? Era somente a natureza humana que ali estava? Não era Deus? O que estava no ventre de Maria Santíssima? Ah, pastor Eliseu, lave a sua boca. Lava a tua boca, meu irmão. Porque tu falas como um verdadeiro demônio, como um dragão, a antiga serpente, vomitando as tuas podridões, as tuas imundícies. O mistério de Deus que tu não consegues aceitar. Não consegues acolher e menos ainda não consegues entender. Se te falo das coisas terrenas, Jesus ao doutor Nicodemos, e tu não entendes, e se eu te falar das coisas celestiais? Porque o tudo que Deus operou em Maria Santíssima, se era simplesmente um Sidney que estava lá. Isso aconteceu com você, Eliseu. Tá? Entre o seu pai e a sua mãe foi assim, foi natural, porque não veio nada mais do que isso que é você. Um ser humano como a mim e como a tantos outros. Mas um ser humano que, ao tratar das coisas de Deus, das coisas sagradas, dos vasos da casa do Senhor, o vaso mais precioso, meu irmão, da casa do Senhor, é Maria Santíssima. E você o trata pior do que o rei Nabucodonosor. Cuidado. Atenção. Porque o ser humano, usado pelo demônio, eu te digo, sem nenhum peso na consciência, sem nenhum remorso, que o Espírito que te tem usado para falar o que tem falado contra a mãe do meu Salvador, porque eu não sei se você tem Jesus como seu Salvador. É questionável a sua postura. Você numa rede social, na frente de tantas pessoas, de uma multidão, e é um falar, uma pregação de ódio. Você tem algum espírito que te está impulsionando a dizer o que diz. Certo, eu estou sem nenhum receio, que é o espírito do diabo, do dragão, da antiga serpente, porque é ele quem tem ódio da mulher e do filho da mulher. Quem fala dessa forma da mulher, da mãe do filho, é porque está em sérias dificuldades com o filho.
Quem de fato ama o Filho, quem de fato tem o Filho como seu Salvador, não abre a boca para falar como você tem falado. Então, se tem alguém que foi de Cristo e que é de Cristo, e que depois de Cristo, a primícia, o primogênito dos mortos, se tem alguém que tem todo o direito de ser elevada, é Maria Santíssima. É aí que nós cremos na Assunção de Nossa Senhora. Terceira mensagem. Esse negócio está comprido demais, irmão, já foi para 22 minutos. Terceira mensagem. Jesus Cristo é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. É uma conjugação clara. Da eclesiologia. Há um só Deus, há um só corpo, há uma só fé, há um só batismo. Há um só corpo está referindo-se a igreja. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. E eu mais uma vez bato nesta tecla, meus irmãos queridos e amados. Olhe, se teve alguém que tem todas as oportunidades, inclusive convites, para fundar igreja, ministério. O que já chegou para mim, vocês não têm ideia. Os convites que já recebi. Os convites que já recebi. Meu irmão, você vai arrebentar. Você lembra daquela conversa da serpente lá para a menina, lá no paraíso? Que conversa bonita. Já veio várias. Já vieram várias. Com todo respeito, vocês jamais vão ver eu pisar em cima da fé que eu recebi, sobretudo da minha mãe. Sempre digo que quando eu chegava na igreja para ouvir alguma coisa dos pastores, minha mãe já tinha me dito. Não que ela fosse, mas a minha mãe teve lá os seus méritos. E eu sou muito grato a Deus pela mãe que tive e que tenho, pela formação cristã que deu-me nos primórdios da minha vida. Para eu ser o missionário Sidney hoje, sem a irmã Elza Albuquerque, eu não estaria aqui. Mas eu digo para vocês com toda certeza, apesar do tanto e do muito que aprendi, apesar do tanto de Bíblia que li, eu não conhecia a Bíblia como hoje conheço. E não que eu já a conheça em plenitude, porque reconheço que ainda estou longe, muito longe do que devo dela conhecer. Mas eu tenho certeza que hoje eu conheço muito mais. É impossível, queridos, eu deparar-me com um texto deste. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. E agora eu tenho que preparar umas linhas. E eu escrevo bem, eu faço um negócio bem bonitinho. Levar no cartório. Pronto. Agora é uma igreja.
Assim como acabei de dizer, referindo-me ao pastor Eliseu, cuidado, porque você está tocando no vaso mais precioso que tem na casa de Deus, que é Maria Santíssima. A arca da aliança por excelência. A mesma coisa vale para aqueles que estão fundando igrejas. Pela Constituição pode, tudo pode. Pela Constituição qualquer um pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser cardeal, pode ir lá e dizer eu quero ser isto. E vai. Mas, por essa palavra que você usa, ela mesma lhe condena. A própria sola escritura que você defende, ela o condena. Cuidado. Porque muitas pessoas estão que não sabem o que fazer, não sabem mais para onde ir. Toda hora é um aqui, é outro ali, outra ali, outra ali. E são formas, são meios de ter alguma coisa. E você está vendo como a situação está caindo, como a casa está caindo para muitos desses. Cuidado, Jesus Cristo é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. É uma conjugação no singular. Aqui a eclesiologia, ela em nenhum momento, em nenhuma medida, em nenhuma circunstância, ela é conjugada no plural. É um só corpo e uma só cabeça. Porque é uma só cabeça, é um só corpo. No Evangelho, Jesus é o esposo cuja presença alegra. E cuja ausência é sinônimo de tristeza. Tem Jesus na minha vida? Tem Deus na minha casa, na sua casa, nos nossos sonhos? Eu não estou falando se tem almoço, se tem janta, se tem roupa, se tem isto, se tem aquilo outro, se está com energia, se está cortada, se tem... Não estou falando disto. No Evangelho, Jesus é representado como o esposo, cuja presença é sinônimo de alegria. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Tem uma canção assim, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Uma música boa. Reflete esta. Não é se eu tenho os teres, porque muitas pessoas estão cheios de teres, queridos. Só não tem o principal que deveriam ter. Jesus é o esposo cuja presença traz alegria e cuja ausência traz tristeza. Porque essa vida está cheia de tristeza, querido. Hoje é dia de festa, é dia de alegria. Por que essa tristeza? Teu filhinho em casa, teu neto, tuas netas. Você já parou para ver o quanto a Deus, o quanto a Jesus na tua casa, na tua vida? E tu estás querendo tirar a tua vida? O maior presente que Deus te deu. Por quê? Por que estás cheio de tristeza, de desolação?
O que é que não está dando certo? Por que não consegui isto, não passei no concurso, tantas vezes que já fiz a OAB, e tantas vezes disto e tantas vezes daquilo, eu não passo de um colecionador de frustrações, de humilhações, de decepções. Será que não está faltando Jesus? De verdade? Essas vitórias aqui, elas são boas, são maravilhosas, mas elas não podem ser o máximo, o inalterável. Elas não são o céu. Coloquemos Jesus, porque a falta dele na nossa vida é sinônimo de tristeza, é sinônimo de tragédia, é sinônimo de tudo que não presta. E por fim, a vida nova em Cristo, ela não aceita velhos costumes. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Tá bom? A mentalidade não disposta a mudar. Pensemos nisto. A vida nova em Cristo não aceita velhos costumes. Não aceita essa mentalidade que não está disposta a mudar. Jesus não veio para remendar. Ele veio para fazer algo novo. E é o que Ele quer fazer na nossa vida, a começar pela minha. Se tem alguém que precisa ser novo, esse alguém sou eu. Jesus não veio remendar os costumes antigos, não, Ele quer fazer um novo na nossa história. Queiramos que esse novo aconteça na nossa vida. Queiramos que esse novo aconteça na nossa história, porque Deus, Ele